Olá, amigos, que Jesus nos abençoe. Somos espíritos eternos, em processo de aprendizado e evolução, que se efetuam através das experiências vividas ao longo das reencarnações. Aqui e no além, somos chamados ao desenvolvimento da sabedoria e do amor. Sabedoria é o desenvolvimento de aptidões, é a experiência de vida. O conhecimento das coisas é a habilidade de realização de diversos trabalhos, é a capacidade de agir corretamente diante das várias situações que a vida pode oferecer. Amor, por seu lado, é o desenvolvimento de virtudes, é a caridade para com o semelhante, é o conhecimento das leis de convivência, é a capacidade de entender as criaturas, é a habilidade de conviver harmoniosa e fraternalmente em sociedade. É facilitar a vida do próximo, é servir sem esperar recompensas, é cooperar na obra de Deus com fé e com esperança. Conforme o nosso comportamento, podemos acelerar o nosso desenvolvimento, aperfeiçoando e ampliando nossa inteligência, quando nos ocupamos das boas obras, estudando, trabalhando e servindo. Dessa forma, desenvolvemos em primeiro lugar a nossa sabedoria e posteriormente o nosso amor, adquirindo assim aptidões e virtudes, acentuando nossas tendências em direção ao bem geral. Mas, se deixamos nos levar pelos convites inferiores, dando vazão ao comportamento inadequado, ocupando-nos com o erro, o vício, o desequilíbrio e a insensatez, estacionamos, não progredimos e intensificamos as tendências inferiores. Em ambos os casos, estamos sujeitos à lei de causa e efeito, que nos obriga a colher os frutos de nossa sementeira. O aluno na escola não é promovido enquanto não demonstrar, por meio de provas, que aprendeu a lição. Se reprovado, é submetido a novo ano de aprendizado das mesmas lições. Se é aprovado nas provas, tem então acesso às lições mais avançadas, a promoção às classes de nível mais elevado. De forma semelhante funciona a lei de causa e efeito para os espíritos. Tendo falhado em alguma experiência, é obrigado a repeti-la em reencarnações sucessivas, até que prove haver se libertado da falha que ocasionou a sua queda. Todos nós temos compromissos e débitos que, na presente reencarnação, nos empurram para o reajuste devido. São os compromissos com a família e com a sociedade. São os defeitos físicos, as tendências para os vícios, para as paixões e para os desequilíbrios. São provas a que nos submetemos para demonstrar o aprendizado da lição que nos levou às falhas de outras vidas. Dessa forma, na época certa, somos colocados diante das mesmas situações do passado, para demonstrar o nosso progresso, a nossa libertação dos erros de outras encarnações. Essas situações atuam sobre nós em forma de sugestões, estímulos, que são ou não acatados por nós, conforme nossas tendências. Se tivermos sido bem preparados na infância e na juventude, encontraremos forças e recursos para vencer os estímulos recebidos do meio em que vivemos. Continuamos o aprendizado e o resgate através do comportamento correto, dedicado às boas obras. Mas, em caso contrário, os estímulos externos tornarão a despertar em nós mesmos os desejos de outras reencarnações, levando-nos então novamente aos mesmos erros de outrora. Verificamos então a importância da educação na vida do homem, especialmente na fase da infância e da juventude,
caso em que a influência da família é fundamental. Cabe aos pais a missão de orientar os filhos, educando-os em suas religiões, ensinando-lhes os valores morais, reforçando seu caráter e sua personalidade, para que estejam bem preparados para a batalha do resgate e do crescimento próprio. Nos dias de hoje, levantam-se educandários em todo o planeta. São estabelecimentos para a instrução primária e secundária, universidades para o ensino superior e especialização. Todos se preocupam em proporcionar aos filhos a melhor preparação para enfrentar a vida material, matriculando-os nas melhores escolas. Não medem sacrifícios para que adquiram um título que lhes proporcionará a chance de abraçarem uma profissão estável e segura. No entanto, a maioria se esquece da vida pós-morte, por ignorância, por desleixo, por preguiça ou outras comodidades mundanas. Em geral, as pessoas se encontram completamente alheias aos interesses maiores do espírito. É como se estivessem em pleno sono. Despertam dessa sonolência apenas quando a dor, o sofrimento e a frustração batem às suas portas, quando então descobrem seu despreparo em relação à verdadeira vida. Daí a necessidade de escolas que ensinem essas verdades. Mas, infelizmente, existem pessoas que entendem não haver necessidade de escolas de religião, argumentando que apenas o consolo momentâneo, o tratamento de passes, as leituras ao acaso e as palestras esporádicas são suficientes. Mas uma verdade patente e incontestável existe. Se o homem não for educado convenientemente desde a primeira idade, não terá valores novos, capazes de lhe proporcionar a força necessária para enfrentar os estímulos e sugestões do caminho. Estímulos e sugestões, de modo geral, chamados de tentações. A casa espírita é a escola da alma, cuja meta principal é ensinar a viver. A ela somos trazidos, a fim de auxiliarmos e sermos auxiliados, para, através da experiência, efetuarmos a aquisição de conhecimento. Lugar bendito, onde o espírito reencarnado pode encontrar, desde cedo, a orientação segura para se libertar das antigas falhas e vícios, ao mesmo tempo em que fortalece suas qualidades ainda incipientes e adquire virtudes novas. Mas, quando falamos de ensino na casa espírita, estamos nos referindo a modelos nos quais o papel da escola é considerado em toda a sua extensão e responsabilidade. Um ensino que faça crescer as possibilidades de todos os seus alunos, viabilizando o ideal cristão que amplia o conceito de família para além do círculo consanguíneo, que destrói o orgulho e a vaidade, que separa o ideal cristão de quaisquer circunstâncias materiais e que valoriza o espírito de fraternidade, solidariedade, respeito e auxílios mútuos. Esses aspectos, quando estendidos além do círculo familiar, expressam o verdadeiro sentido dos ensinos de Jesus. A vida não é brincadeira, nem um passeio pelo mundo, onde se busca apenas o prazer e o divertimento. A vida é uma escola, onde os espíritos estão matriculados para se desenvolverem, para evoluírem em busca da felicidade eterna. Mas essa felicidade eterna, que todos querem, não é a vida em um paraíso, onde só há festas, alimentação farta e especial, onde não se faz nada, onde não existem preocupações nem trabalhos. A felicidade eterna, para a qual Deus nos convida, é feita de conhecimento, discernimento, sabedoria e amor, onde o prazer maior é trabalhar e servir junto com Jesus. Uma situação em que o espírito entende o valor do saber e do trabalho
e encontra imenso prazer em ser útil, em participar junto com Jesus na obra de Deus, de construir um universo melhor, cheio de amor e de bondade. A ociosidade, a preguiça e a tendência natural de fugir ao trabalho e ao estudo são desejos de espíritos ainda inferiores, completamente ignorantes, que necessitarão ainda de muitos séculos de aprendizado na escola da vida para atingirem o verdadeiro conhecimento. Dentre as muitas histórias que encontramos no Espiritismo, uma em especial elucida bem o assunto. Conta-se que um espírito, enquanto encarnado, alimentava imenso desejo de se aposentar, de nada fazer e aguardar a morte para viver no céu. Esse espírito imaginava o céu como um paraíso, um lugar livre de preocupações com o trabalho e a necessidade, sem nenhuma obrigação, nenhum trabalho a fazer. Desencarnado, foi levado junto a um imenso grupo de espíritos, num lugar onde não se fazia nada, ninguém tinha obrigações ou tarefas a realizar. Era uma localidade onde apenas se comia, bebia e dormia, como se diz na linguagem popular. Os anos correram vagarosamente, e um belo dia esse espírito começou a sentir um imenso vazio no coração, uma angústia inexplicável, um anseio torturante, uma falta de expectativa interminável. Foi quando decidiu procurar o responsável pelo lugar e pediu, suplicou de maneira a dar pena, que fosse encaminhado ao inferno, porque não suportava mais o céu, com aquela vida vazia, sem ocupações, sem trabalho e sem expectativas. Para sua surpresa, o governador do lugar respondeu-lhe: aqui você não faz nada, não tem nenhuma obrigação, nenhum trabalho a realizar. Onde pensa que você está? Você está no inferno, meu amigo, porque viver sem objetivos, sem obrigações, sem trabalho, é um verdadeiro inferno. Diante disso, devemos efetuar uma meditação séria acerca de nossas próprias vidas. Como alunos que somos na escola da vida, meditemos no nosso dia a dia e verifiquemos com honestidade se seremos aprovados no final do curso. Analisemos com cuidado e procuremos os meios e os recursos de aproveitarmos o tempo que nos resta para, através de ações convenientes, evitarmos a reprovação lamentável. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Com ele estaremos seguros e na direção correta. Longe dele, estaremos perdidos nos desvios insidiosos da vida e condenados irremediavelmente à reprovação no final da jornada terrestre. Muita paz a todos.